Olá, tudo bom? Então, gostaria de fazer uma pausa um pouco nas teorias e tal. O meu canal tá sendo muito focado nisso ultimamente, tá dando bom, muito obrigado pelo apoio. Mas hoje eu queria falar mais um pouco sobre o universo de One Piece. E sobre uma coisa muito específica desse universo, que não é tão trabalhado assim na série, mas eu acho que é uma das coisas com mais potencial de ser trabalhado e de posteriormente aparecer mais na série. Bom, estou falando do submundo criminal de One Piece. Bom, para começo de conversa, o que é o submundo? Basicamente, o submundo é um grande sistema de conexões que viabiliza atividades ilegais, que não são rastreadas pela Marinha e pelo governo mundial, e é principalmente situado no Novo Mundo, na segunda metade da Grand Line. E essas atividades ilegais englobam coisas como o tráfico de escravos, tráfico de armas, tráfico de drogas, mercenarismo, tráfico de bens e esse tipo de coisa. Mesmo ele sendo muito mais a flor da pele, digamos assim, no Novo Mundo, que é onde se passa a história atualmente, há indícios de que ele existe em vários lugares pelo mundo. Então, começando com os 4 grandes mares, o North Blue, West Blue, South Blue e East Blue, a gente tem no North Blue, por exemplo, a Germa 66, que é um reino proveniente de lá. A Germa é um reino que consegue se mudar de mares e mares, mas eles se situaram lá primeiramente. E a Germa é conhecida por ser um império bélico e também pelas suas atividades ilegais no submundo, servindo como mercenários. E a gente vê isso muito bem quando a Germa é apresentada lá no arco de Holy Cake, aonde o Nid e o Itid vão para uma ilha do Novo Mundo chamada Broccoli e eles acabam com uma guerra que estava durando 2 anos em menos de 4 horas. E a gente também tem o passado do Doflamingo com o Law. O Doflamingo situou sua base ali primeiramente como um pirata iniciante em Spider Miles no North Blue, uma ilha lixeira basicamente. E ele já estava começando sua caminhada para se tornar um grande homem do submundo, e também a gente vê que lá no North Blue foi palco de uma transação frustrada entre piratas e marinha para a venda de uma Akuma no Mi. A Ope no Mi estava sendo vendida pelo Diaz Barros, o pai do X-Tray, quando pirata, para a marinha, sendo que o Rosinante foi lá e roubou. Então a gente vê que o submundo não é só uma rede de criminalidade envolvendo os criminosos ou coisa do tipo. É uma coisa que até a marinha e o governo mundial está envolvido. No South Blue a gente não tem tantas informações, mas a gente sabe de uma coisa: o passado do Kid. Basicamente a ilha do Kid era uma ilha não afiliada ao governo mundial, onde existiam várias gangues, na qual tinham 4 principais, que era uma do Kid, uma do Killer, uma do Hit e uma do Wire, todos membros dos piratas Kid. O que acontece? Tinha uma menina que o Kid e o Killer gostavam. Essa menina foi morta por uma gangue rival aleatória, então os 4 se juntaram e dominaram a ilha praticamente. Então não mostra que tem realmente algum tipo de submundo envolvido, mas ter tantas gangues em uma mesma ilha e uma certa vista grossa ali do governo vigente pode denotar alguma espécie de submundo envolvido. O East Blue, o lar do nosso protagonista Monkey D. Luffy, onde tudo começou, ele é considerado o mar mais pacífico e pelos piratas o mar mais fraco de todos. E talvez uma das indícios disso seja o fato de que não tem muito indício de submundo em si nesse lugar. Porque assim, tem piratas muito organizados, como por exemplo o Arlong, que tem toda uma ilha e uma ilha servindo ele, e corrupção com a marinha e tudo mais, mas não tem um indício de um grande sistema que envolve inúmeras atividades criminais neste mar. Até que a gente vai para o West Blue, que é o mar que mais tem essa familiaridade com o submundo. E a gente sabe disso pelo passado do Capone Bad, onde são apresentadas as 5 famílias do Oeste, que são 5 famílias mafiosas, uma paródia óbvia às 5 famílias do Poderoso Chefão, que controlam as coisas ilegais do West Blue. Tá quente pra caralho, meu Deus do céu, mano. Tá tipo 40 graus aqui no Rio de Janeiro e eu tô no quarto fechado, tá? Perdão. Aí a gente parte para a Grand Line, onde o negócio fica mais de verdade. Na primeira metade da Grand Line, conhecida como Paraíso, a gente vê que em Alabasta, o Crocodile comprou uma espécie de bem ilegal que é o pó da dança, ou pó da chuva, que é basicamente um pó
que quando queimado ele gera chuva artificialmente, sendo que essa chuva artificial gera inúmeros efeitos colaterais no clima, fazendo com que cause uma grande seca depois do uso dele. Ele obteve isso por meio do mercado negro e ele estava tentando incriminar o rei de Alabasta pelo uso desse pó, fazendo chuvas artificiais e gerando uma seca em todo o reino dele. O submundo também é uma espécie de baú de várias coisas raras e antigas, porque na história diz que esse pó da dança foi feito há muito tempo e que ele foi tirado de circulação desde que as merdas aconteceram, há muito tempo atrás, não se tem uma ideia de quanto tempo, mas eu acho que, sei lá, pode dizer aí mais de 100 anos talvez. E no submundo ainda tinha esse tipo de produto e ele ainda estava sendo produzido e comercializado, o que dá a entender que tudo existe no mercado negro submundo. Depois a gente vai para o Water 7, na qual o nosso querido Frank utiliza do submundo para pegar a madeira de Adão que construiu o Thousand Sunny. Exatamente, aquela madeira indestrutível que o Sunny tem foi adquirida por meio do mercado negro em uma ilha próxima ao Water 7. Na verdade, a Frank Family usava o submundo toda hora para construir seus barcos e invenções. E é óbvio que temos a maior representação de submundo nessa primeira metade, que é a Casa de Leilões de Sabaody. Sabaody por si já é uma terra totalmente do submundo, tanto que você vendo aí na imagem ela é dividida em vários distritos, na quais 3 desses distritos são denominados como terra sem lei, onde os marinheiros não têm jurisdição. E o maior ponto turístico desse local é a Casa de Leilões Humana, onde reúne vários nobres a ir até lá e adquirir os seus escravos. Esse estabelecimento era propriedade do Doflamingo, enquanto Shichibukai, ele meio que protegia aquele lugar. Essa Casa de Leilões existir faz com que exista uma espécie de ecossistema voltado para ela. Afinal, é um lugar que reúne nobres e deuses, dragões celestiais, né, Tenubitos. Então é um lugar muito rentável para você fazer parte, o que gera, por exemplo, antes de Sabaody, vários mercenários se reúnem para caçar escravos, como a gente vê com o Duval, que sequestra a Kami e depois tem todo aquele arco de redenção. Durante o time skip, a gente fica sabendo que com o Bug se tornando Shichibukai, ele forma a Bugs Delivery, a maior organização mercenária que existe. O cara é muito à frente do seu tempo. Então chegamos ao Novo Mundo, aonde as crianças grandes brincam, aonde um pirata de menos de 300 milhões de berries é visto como um amador. E a gente já pode começar em Punk Hazard, a primeira ilha do Chapéu de Palha que eles visitam. E Punk Hazard já é um show de submundo pra gente. Lá em Punk Hazard que a gente fica sabendo da produção das Smiles, as Akuma no Mis artificiais que estão sendo produzidos pelo César, sendo gerenciadas pelo Joker para serem compradas pelo Kaido e os Piratas das Feras. Em Punk Hazard também o César fez uma transmissão para vários compradores do submundo sobre a arma química dele, né, a Shinokuni. Além disso, também temos as crianças gigantes, que faziam tudo parte de um processo do Caesar com a Big Mom, que estava querendo que ele fizesse pesquisas sobre a gigantificação, para fazer com que todos os seus filhos ficassem gigantes. Depois disso, em Dressrosa, a gente vai para o lar do Joker, o maior nome do submundo, e isso tem alguns motivos. Doflamingo, o Joker, ele é um ex-dragão celestial que sabe o segredo de Marejoa, e isso faz com que ele tenha acesso a muita coisa e que principalmente sirva de meio entre o governo mundial e a marinha com os criminosos e o submundo em si. Em Dressrosa a gente volta a ver as Smiles também, afinal tem uma fábrica de Smiles em Dressrosa, mas também a gente vê o porto subterrâneo de Dressrosa, onde pessoas são escravizadas como brinquedos para trabalhar lá, fazendo um grande mercado de tráfico de armas, que fazem com que guerras continuem em vários países. É tão grave esse porto subterrâneo que os revolucionários foram lá para acabar com tudo isso, e no final do arco eles conseguem pegar todas as armas que tinham lá e descobrem que elas são feitas de ferro saque. Isso é tão importante que a CP0 investiga quem que foi que pegou as armas revolucionários e diz que a marinha tá puta com isso, afinal é óbvio que a marinha queria pegar as armas para ela. E com o fim do arco de Dressrosa, o Joker cai e uma nova lenda surge.
Bug o palhaço agora se aproveita do trono vazio que Joker deixou e agora abocanha. Ele não tem, obviamente, a mesma autoridade nem fama do Joker, mas ele fica patamares quase semelhantes ao que o Joker tinha no submundo. E depois, no arco de Holy Cake, é outra porrada de submundo na nossa cara, talvez a mais importante. Primeiramente, a gente fica sabendo do passado da Big Mom e principalmente da Mãe Carmel, uma mulher que tinha salvo os gigantes de Elbaf, se tornando uma grande heroína para Elbaf, né? A primeira humana que foi aceita em Elbaf como uma igual. Mas isso tudo não se passava de um plano da Mãe Carmel com o governo mundial para entrar em Elbaf, gerir um orfanato e vender essas crianças gigantes para a Marinha. Ela ficou gerindo esse orfanato por mais de 30 anos e a cada 2 anos ela vendia órfãos para a CP0 para eles treinarem como marinheiros. Como, por exemplo, o vice-almirante John Giant foi vendido pela Mãe Carmel para os marinheiros. E, se tratando desse tempo todo, a gente pode teorizar muito certamente de que todo o esquadrão gigante da Marinha foi vendido pela Mãe Carmel para a Marinha. Porém, mais importante que isso, a gente fica sabendo que o submundo não é só uma putaria de eu vendo isso, eu vendo aquilo, eu compro aquilo, Não. É um lugar até que muito organizado, tendo os seus próprios imperadores. Enquanto os piratas, o mundo inteiro tem os Yonkou, os 4 imperadores piratas, no submundo temos os 6 imperadores do submundo. Sendo eles Dufeld, o rei dos agiotas, o deus da fortuna, né, que pelo nome já dá pra entender o que ele faz, e ele é tão foda que ele patrocinava os Mats quando eles começaram, né? O grupo cientista do Vegapunk, Caesar, Queen e Judge. Stussy, a rainha dos prazeres, que pelo nome dá para se entender que ela é uma espécie de chefe do entretenimento, né? Big News Morgans, o chefe do Jornal Econômico Mundial e o deus da informação. É o homem das fake news. O cara é pica demais. Drug Péculo, o coveiro. Pela alcunha e pelo visual, dá pra se entender que ele é um super assassino de aluguel. Mas também, pelo nome, né, Drug, dá pra se entender que ele também tem alguma coisa metida com tráfico de drogas ou coisa do tipo, não dá pra saber. Giberson, que não dá pra entender muito bem qual é a parada dele, mas tudo indica de que ele seja meio que o chefe do mercado negro, o cara que controla o tráfico de bens. Talvez madeira de Adão, pó da chuva, tudo isso passa na mão dele, né? Pelo menos o que dá a entender. Umit Corrente Profunda, um cara que trabalha com navegação e que aparentemente consegue criar de alguma forma correntes marítimas, talvez para fazer as pessoas chegarem mais rápido nos lugares. E talvez até mesmo por debaixo d'água. Todos esses imperadores são apresentados para nós na festa do chá da Big Mom. Um evento que a gente não sabe de quando a quando acontece, mas que reúne essas personalidades do submundo em um lugar. E a gente vê também um homem chamado Digra, que é o chefe do tráfico de órgãos do submundo, que não conseguiu comparecer à última festa do chá e isso custou a morte do seu pai, que estava hospitalizado. Porque a regra é clara, se a Big Mom te chama para a festa do chá, você vai. Com a morte do Digra, a gente consegue ver mais um pouco do time ali do tráfico de órgãos, mas eles são derrotados facilmente pelos piratas da Big Mom. E depois disso, em Wano, a gente tem uma das melhores interações de submundo que se pode ter. A gente vê ali a CP0 conversando com o Shogun Orochi, e essa conversa deixa muito claro o papel do Doflamingo, do Joker, no submundo e por que ele era tão reverenciado. Kairosek, a pedra do mar, né, o bastão do Smoker, as algemas que a marinha usa, tudo isso é feito de pedra no mar. E esse tipo de minério só pode ser encontrado em Wano. E Wano, sendo um país fechado, é impossível que o governo mundial e a marinha vão lá para extrair isso. Eles vão comprar guerra com esse país que nem a marinha sabe o poder. Então, o Doflamingo servia exatamente para isso. Ele servia de meio para que o governo mundial tivesse acesso a Kairosek. Ele era meio que o intermediário entre eles. E quando o Joker caiu, a CP0 teve que ir pessoalmente ao Wano para pedir o Kairosek. E o preço do carregamento de Kairosek que eles queriam, eles só deram um navio de guerra pro Orochi, mas ele disse que na próxima ele queria o Vegapunk.
pra ver o quão abusado esse filho da puta é. É isso que a gente sabe sobre o submundo até agora de One Piece, né? E eu acho que os imperadores servem pra explicar muitas coisas inexplicáveis do universo de One Piece. Afinal, eles têm nichos muito específicos, principalmente voltados para os imperadores, para os Yonkous. Então eu acho que eles são as respostas de muitas perguntas que a gente vem fazendo há muito tempo. Então é isso. Vídeo um pouco mais diferente, sem teorias e coisas do tipo, só para apresentar mais um mundo que eu gosto tanto, que é o de One Piece, e né, mostrar essa complexidade toda. Enfim, espero que você tenha gostado. Bagulho de youtuber, né? Fazer piscadinha. Tchau. Tchau.